E aí galera, hoje a gente está aqui no canal do Latitude para conversar um pouquinho sobre o conflito na Síria. E para entender bem esse processo de estabelecimento de uma guerra civil nesse importante país do Oriente Médio, a gente precisa voltar e falar um pouco sobre a Primavera Árabe, né, que foi esse conjunto de revoltas populares para depor alguns regimes ditatoriais estabelecidos no norte da África e no Oriente Médio. Começa na Tunísia através da queda do Ben Ali, passa para o Egito e a saída do Hosni Mubarak, na Líbia quem cai é o Muammar Gaddafi e alcança a Síria a partir de uma série de manifestações populares no sul do país. Essas manifestações buscavam naquele momento, em março de 2011, a libertação de alguns estudantes que foram presos por escrever palavras de ordem nos muros de uma escola. Esses estudantes são presos, a manifestação vem solicitando a libertação desses estudantes e é repreendida de maneira muito violenta pela polícia, E a partir daí a gente tem uma onda de resistência ao governo sírio por parte da população. A Síria é governada pela família Assad há muito tempo, dentro aí de um regime ditatorial. Primeiro o pai, o Hafez al-Assad, e depois o filho e atual presidente, o Bashar al-Assad. Eles são representantes de uma minoria xiita alauíta, que vai controlar a maior parte da população sunita. E ainda é importante destacar que nós temos pelo menos 10% de cristãos dentro da Síria, mostrando aí o quanto é complexo esse mosaico cultural e étnico dentro desse país. Então, a partir dessa diferença sectária que nós temos entre governo e grande parte da população, a partir da forma com que foi repreendida essas manifestações, eclode a guerra civil dentro da Síria, que vai ter uma página ainda mais pesada a partir da presença do Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele é formado a partir de dissidentes da Al-Qaeda do Iraque, então a gente está falando do Iraque. Esses dissidentes da Al-Qaeda do Iraque se juntam aí com alguns rebeldes sunitas dentro da Síria e montam o Estado Islâmico, um grupo terrorista conhecido muito pelos seus atos violentos e que, como eu disse há pouco, vai agravar a questão do conflito e da guerra civil dentro da Síria. Essa guerra civil tem páginas ainda mais pesadas quando nós temos a utilização de armas químicas contra a população síria. Nós estamos falando aí do sarin, que foi usado por pelo menos 2 vezes dentro desse conflito, a primeira em 2013 e agora nesta semana, em abril de 2017. O sarin é uma arma química com um potencial de letalidade muito elevado. Ele foi descoberto na década de 30, na verdade foi descoberto a partir de pesquisas que buscavam desenvolver pesticidas, ou seja, pesquisas para insumos agrícolas. E se descobre nessas pesquisas um produto 500 vezes mais tóxico que o cianeto. Inclusive, é conhecida como a arma de destruição em massa dos países pobres, porque requer baixos níveis tecnológicos e baixos investimentos para sua produção. O sarin ele é basicamente utilizado na sua forma gasosa, quando inalado cai rapidamente na corrente sanguínea, vai interferir diretamente no sistema nervoso central, cortando os impulsos nervosos e aí trazendo uma série de problemas, e a maioria das pessoas elas vão morrer por conta de parada cardiorrespiratória, gente? É extremamente grave. O mundo aí tem um tratado de não proliferação de armas químicas e em menos de 8 anos se viu por 2 vezes ela sendo utilizada dentro da Síria. O conflito, a guerra civil começa em 2011, a primeira vez que a arma química aparece sendo utilizada nesse conflito é em 2013 e agora em 2017. E segundo a própria ONU, nós estamos vivendo a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Isso pode ser percebido pelo número de refugiados. Hoje, abril de 2017, pelo menos
5 milhões de pessoas já deixaram a Síria. A Síria, que tinha uma população absoluta de algo em torno de 20 milhões de pessoas, 19, 20 milhões de pessoas, 5 milhões já deixaram a Síria. E esse número pode aumentar ainda mais até o final desse ano. Tem muitos estudiosos, analistas internacionais que sugerem que até o final de 2017, metade da população síria possa estar fora do país, ou seja, podem ter se tornado refugiados, tá? Eles buscam primeiro os países vizinhos, Turquia, o Líbano, o próprio Iraque, por incrível que pareça, e outros tantos vão buscar aí entrar na Europa, ou pelo menos tentar entrar na Europa, e que aí, a partir desse momento, é revelado a face mais crítica desse movimento migratório, que são as barreiras colocadas pelo continente europeu à entrada destes sírios, tá, gente? Então, é uma crise humanitária sem precedentes. É um conflito que nós temos diversas variáveis envolvidas, regimes ditatoriais, presença de grupos terroristas, ataques com armas químicas e um movimento migratório associado a refugiados muito intenso. Este conflito ainda vai trazer uma outra discussão, que é uma discussão que faz referência à questão de geopolítica internacional. Porque nós estamos em lados opostos, nós estamos colocando em lados opostos nessa discussão os Estados Unidos e a Rússia, né? A Rússia sempre blindou o governo na Síria, o governo do Bashar al-Assad, contra uma intervenção estadunidense, né? Porque a Rússia é um parceiro econômico importante da Síria. A Síria compra muitas armas da Rússia, né? A Rússia, que é o segundo maior vendedor de armas do mundo, só está atrás dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos detêm aí 30% desse mercado e a Rússia 26%. Então, essa questão econômica, essa proximidade econômica entre Síria e Rússia é muito importante. Mas nós temos um outro motivo. E que outro motivo faz com que o Putin proteja tanto o Assad, blinde tanto o Assad contra uma intervenção estadunidense? Está associado a uma questão geopolítica, onde a Rússia quer diminuir o processo de interferência estadunidense no Oriente Médio. Quer diminuir as ações imperialistas dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Não deu certo no Afeganistão, não deu certo no Iraque, e agora está sendo discutido um processo de intervenção na Síria. De fato, já começaram os ataques estadunidenses. Após a explosão dessa bomba de sarin, os Estados Unidos começam um bombardeio imediato em algumas bases militares na Síria, o que causa um desconforto muito sério na Rússia. O próprio Putin afirma que talvez esse ataque dos Estados Unidos contra a Síria possa deixar uma marca eterna nas relações Rússia e Estados Unidos. Então, além de um conflito interno, além de toda a questão humanitária, toda a questão migratória, tem esse jogo no tabuleiro geopolítico estabelecido entre Rússia e Estados Unidos. É bem provável que eu tenha que voltar aqui no canal do Latitude e continuar contando para vocês e a gente continuar debatendo essas questões da Síria. Porque 2017 é um ano que vai sugerir aí muitos desdobramentos para este conflito, sobretudo a partir dos ataques químicos e de uma intervenção estadunidense. Tá bom, gente? Por hora eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.